Existe uma pergunta muito simples que em menos de um minuto faz você identificar se você está em um relacionamento saudável ou num relacionamento abusivo. Então vamos juntos fazer esse diagnóstico? Hoje eu quero que você entenda aqui nesse vídeo. Nem todo abuso, nem toda relação tóxica vem com agressão, vem muitas vezes com gritos, com brigas, com conflitos. Muitas vezes ele vem disfarçado em forma de cuidado, em forma de ciúmes, em forma de proteção. Ai, eu só quero cuidar de você. E quando você vê, você está confundindo amor com abuso, confundindo amor com sufocamento e principalmente com perda da identidade, porque tudo aquilo que eu preciso me perder para suprir no outro faz eu realmente me desconectar de quem eu sou. E talvez você se encontre nesse lugar. Então, se você já gostou desse vídeo, já compartilha, curte, ative o sininho e vamos juntos entender o que esse tema revela. Para quem ainda não me conhece, eu sou a psicanalista Michele Carlino e hoje eu vou ajudar você a identificar se você está ou não em um relacionamento saudável. O que tem me chamado a atenção nesses últimos tempos é a quantidade de pacientes que têm vindo ao meu consultório por causa de relacionamentos. A maior parte, elas estão e eles estão tentando sobreviver ao término de um relacionamento abusivo ou tentando sair dele ou até tentando identificar se aquilo que ela sente é real ou se ela realmente está forçando a situação, porque a primeira característica de um relacionamento abusivo é você duvidar daquilo que você sente. É como se aquilo que te incomodasse não tivesse importância. Aquilo que você fala pelo outro nunca é interpretado de uma forma válida. Você sempre exagera, você sempre está vendo problema onde não tem e você está sempre querendo causar, né? Porque isso que você está falando é tão pequeno. O segundo ponto que eu preciso que você preste atenção: pacientes que estão em relacionamentos abusivos, eles duvidam da sua sanidade mental. Poxa, será que eu sinto isso mesmo? Será que o problema sou eu? Porque quando você está num relacionamento com uma pessoa abusiva, ela faz você achar que você é o problema. Você que não está bem emocionalmente, você que precisa de ajuda, você que está vendo coisa onde não tem, você que é implicante demais, você que não é saudável. E você percebe que aos poucos você começa a duvidar dos seus sentimentos, da sua sanidade, se realmente é coisa da sua cabeça ou aquilo que você sente é validado. Então aqui você precisa responder essas perguntas com sinceridade, tá? Porque você não pode mais ficar presa nisso, porque você tá perdendo quem você é. 3, isso aqui é muito importante. A pessoa, ela nunca se sente responsável por aquilo. A pessoa até chora, mas aquilo que ela fez foi ocasionado por algo que você gerou nela. Então, se ela foi agressiva, se ela gritou, é porque foi culpa sua. Você tirou ela do equilíbrio, você ocasionou a situação para ela se comportar daquela forma e você começa a realmente acreditar nisso. Então você percebe que às vezes tudo isso vem como: poxa, eu não queria fazer isso com você, é que eu perdi a cabeça, eu tenho medo de te perder. Se essas frases fazem sentido para você, eu preciso que você reavalie. E esse vídeo não é o intuito de vir aqui querer expor uma verdade, é para você começar a identificar os sinais. Porque entenda, atrás de todo abuso existe algo que em mim permite. Então, uma das coisas que eu tenho deixado muito claro no consultório: se eu estou nessa situação, o que existe em mim que ainda não foi curado, que me colocou nessa situação? Às vezes a gente fala que o problema é o outro, mas existe algo aqui, o porquê eu permito, o porquê eu me coloquei, o porquê que eu tenho realmente medo desse relacionamento terminar. Qual que é a carência que existe dentro do meu coração que está sendo suprida pela presença do outro? Porque muitas vezes você não sente satisfação em quem você é e você fica nesse vício. E eu sempre falo que existe um padrão. Mulheres fortes, aquelas que não querem ser submissas, aquelas que realmente não querem entregar muitas coisas, elas ficam com um homem mais fraco. Por quê? Porque um alimenta o outro. O homem, ele não quer se impor, ele não quer ser o provedor, ele não quer realmente ser o sacerdote do seu lar, então ele delega isso para a mulher. A mulher que já veio desse quadro, para ela é muito fácil entrar nesse lugar, só que isso fica muitas vezes insustentável, porque a mulher
Ela também precisa de um lugar para ela se sentir amada, para ela se sentir protegida. E o homem, muitas vezes, ele não consegue suprir, e isso gera uma descompensação. E um outro quadro que também existe é aquela mulher que tem dependência emocional e ela pega aquele homem que diz que ele faz tudo, que ele cuida, que ele provê, e aos poucos essa dependência vai sugando cada vez mais ela e ela não consegue sair. E os 2 quadros, com muita facilidade a gente vê isso dentro do consultório, são comportamentos disfuncionais. Mas a pessoa deseja ser assim? Não. A gente sobrevive ao ambiente. O que que isso significa? Eu não me tornei uma mulher forte porque eu desejei, foi porque dentro do meu contexto que eu vim, eu precisei ser assim, mas eu não posso construir um relacionamento baseado na minha dor. Se eu na minha infância fui muito invalidada e eu tenho dependência emocional de alguém, eu também não posso construir um relacionamento baseado na minha dor. E isso cabe tanto para o homem quanto para a mulher. Hoje a gente vê que os relacionamentos eles estão muito escassos e muito supérfluos, não tem profundidade, porque as pessoas estão vindo com as suas carências, com as suas dores, querendo que o outro supra. Ei, esse vídeo é para você entender que se você está num relacionamento tóxico, você precisa olhar para você. Você tem que se resgatar desse lugar, porque não adianta você terminar esse relacionamento, porque se você não entender o porquê que você se permitiu estar ali, você corre o risco de reproduzir isso novamente. E aí a gente dá aquele nome, o famoso dedo podre, quando na verdade não é a questão do dedo podre, é o padrão que você está atraindo para você. Entenda uma coisa, eu estou numa frequência. Se eu estou na frequência de dor, eu alimento pensamentos que me fazem sentir dor. Eu falo, eu sinto. Então as pessoas que vão chegar até mim é aquelas que eu estou atraindo, porque eu estou nessa vibração. Quando eu identifico a minha dor, quando eu começo a olhar para aquilo, automaticamente o meu discurso externo e interno ele muda. Então aí sim, pessoas com outra vibração, com outra energia, conseguem se aproximar de mim, porque eu saí, eu rompi aquele lugar de dor. Tá fazendo sentido? Então, se você quer ter novos relacionamentos, se você quer acessar novos lugares, se você realmente quer coisas novas, você precisa identificar o que te mantém nesse lugar, porque senão você vai passar a vida inteira culpando o seu dedo podre quando na verdade é um padrão que você está presa e esse vídeo chegou hoje para você se libertar. Tudo depende de uma escolha. Quando você muda o cenário, você entra num relacionamento saudável. Hoje eu estou aqui porque eu tenho um relacionamento que me constrói, ele me permite ser quem eu sou. Esse é o principal fundamento para você avaliar o relacionamento que eu estou me faz crescer, me faz ter asas para voar, ou é um relacionamento onde eu sempre tenho que me diminuir? E aí eu quero que você avalie também, quem sou eu no relacionamento? Eu sou aquela pessoa que eu proporciono um espaço para a pessoa voar, para a pessoa crescer, ou as minhas inseguranças também limitam o outro? Porque às vezes você pode ser a parte da relação tóxica, tá? E tá tudo bem. O importante aqui é você olhar para isso, porque o intuito e o objetivo desse vídeo é eu identificar qual que é a dor que supre o meu comportamento. Porque se eu sou tóxica, é porque existe uma dor dentro de mim também. Eu tenho medo, eu sou insegura, eu acho que eu não sou suficiente e aí eu sufoco o meu parceiro ou a minha parceira. E se eu sou dependente, qual que é a minha dor? Você percebe que por trás de todo comportamento existe uma dor. E a minha pergunta nesse vídeo agora é: qual é a sua dor? Eu não quero que você se culpe por estar num relacionamento abusivo, mas eu quero que você se olhe hoje com verdade, com amor, para que você realmente consiga identificar a causa, o que te machuca. Porque senão você vai repetir isso. E não só relacionamento conjugais, mas relacionamento de amizades. A gente vê muitas amizades que não são de verdade, que a pessoa se aproveita, que a pessoa faz brincadeiras desconfortáveis e você muitas vezes mantém. A pergunta é: o porquê? Então, que esse vídeo hoje possa te trazer clareza e principalmente uma avaliação interna. E coloca aqui nos comentários qual foi o seu diagnóstico.
E eu preciso que você tenha consciência e verdade. Eu não quero que você sinta culpa e nem vergonha. Eu quero que você seja sincero, sincera, porque você só consegue sair desse lugar quando você se olha com verdade, com sinceridade. Porque quando eu tomo a consciência do lugar que eu estou, aí sim eu consigo me localizar e escolher outra rota, porque senão você vai continuar perdido e perdida. Então chega de só sobreviver. Você foi feita para ter relacionamentos saudáveis, para ter pessoas que fazem você crescer, porque entenda, a nossa vida depende de pessoas. Então você precisa transbordar. Transborde na vida das outras pessoas, mas não sangre em cima delas. Então tenha consciência hoje. E se esse vídeo falou com você, já se inscreve aqui no canal, porque você precisa cada dia mais crescer, voar, florescer, porque você não foi feita para ficar na mediocridade, você foi feita para assumir o seu lugar de herdeiro e herdeira, que foi para isso que você foi chamado. E se você ainda não compartilhou e não comentou, faça isso agora. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, porque o nosso objetivo aqui é realmente trazer a clareza e a reflexão. E se esse vídeo falou com você e você entendeu que você está nesse quadro, coloca aqui que você veio do YouTube e já agende a sua sessão e a sua avaliação gratuita, porque você precisa dar esse primeiro passo. Não sangre mais nas pessoas, mas viva a verdade sobre você.